Você está no canal Cortes, canal espírita oficial, onde você encontra um resumo dos principais momentos das lives do canal espírita. Se inscreva aqui no canal, se inscreva também no canal espírita, o link está na descrição e no primeiro comentário fixo. E bom vídeo! O que é transição planetária? Tem muita gente que pode estar entrando aqui, não sabe muito bem sobre transição. Alguém que vai assistir depois. Primeiramente, nós espíritas, nós temos sempre que nos basear na literatura espírita. A codificação realizada por Allan Kardec é sempre o nosso norte doutrinário e sempre será, assim como demais obras da literatura espírita, né, após esse trabalho magnífico, importantíssimo do codificador. Então, o espírita sabe que a transição planetária está acontecendo. Por quê? Porque isso está na codificação do espiritismo realizada por Allan Kardec, tá? E também é confirmado em demais obras, por exemplo, psicografadas por Chico Xavier, por Divaldo Franco e outros médiuns, né, que psicografaram mensagens de vários mentores espirituais sobre o tema. Então, lá na codificação do espiritismo está contida a transição planetária, a informação de que nós estamos passando por ela. Mas a transição planetária, pessoal, ela é um estágio. Ela é uma mudança de estágio, de categoria. O espiritismo nos fala que há as categorias de mundos habitados. Nós vamos falar sobre isso ainda nessa live. Eu tenho certeza que vai haver perguntas sobre as categorias de mundos habitados. Mas nós temos os mundos, né, os planetas primitivos. Nós temos, então mais para frente a gente vai falar mais em detalhes como são cada planeta, né, em cada categoria. Nós temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, que é o nosso caso agora, os mundos regenerados, mas antes do mundo se regenerar, ele passa por um período de regeneração, que é o período que nós estamos prestes a entrar, né? Então, regeneração, depois o mundo regenerado, depois o mundo ditoso ou feliz, e por fim, o mundo celeste, que seria o paraíso, né, que as religiões tentam pregar. Tá certo? Então o planeta, ele passa de um estágio para o outro. Não o planeta fisicamente. Os espíritos que aqui estão, né? Mas o planeta, ele passa de uma categoria a outra. Então, por exemplo, a Terra, ela já passou por um processo de transição planetária antes. Quando o nosso planeta era um planeta era um planeta primitivo, e ele passou por essa transição e passou a ser um planeta de provas e expiações, que é o que a Terra é hoje. E agora nós estamos na iminência da conclusão de mais uma transição planetária, onde teremos então um planeta em regeneração, muito melhor do que ele é hoje. Então isso é basicamente a transição planetária. Como eu falei para vocês, está na codificação. Vou dar um exemplo para vocês. Lá na página 57 de O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, ele diz que a Terra, ela atingiu o seu período de transformação e que de mundo de expiações ele passará para a regeneração, e então os homens serão felizes. Então a transição planetária, ela está confirmada na codificação. Esse é apenas um exemplo. Há vários e vários outros, né? Principalmente no livro A Gênese, é falado muito sobre transição planetária. Agora, algo também que a gente sempre fala e que gera um pouco de controvérsia. O início da transição e o final da transição. Geralmente, nós dizemos que é esse atual processo de transição planetária, porque assim, não há uma data certa, tá? Não há uma confirmação exata. Mas a gente fala que ela teve início por volta
de 1750, por ali, né? Se fala muito em 1757, que foi 100 anos antes do advento do Espiritismo. O advento do Espiritismo se deu com a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857. Então, muitos espíritos já deram conta de que a transição ela teve início mais ou menos 100 anos antes da publicação de O Livro dos Espíritos, tá? E o que acontece? Lá na Gênesis, né, no capítulo 18, é muito importante o espírita ler Kardec, tá bom? Então lá na Gênesis, né, no capítulo 18, é um capítulo incrível, tá? O livro inteiro é incrível, né? Mas capítulo 18 é bem bacana mesmo. Então, lá tem uma mensagem de um espírito, né? O Dr. Barry, e ele diz que a transição começou mais ou menos 100 anos antes. Então, se a Gênesis foi escrita, se não me engano, foi publicada em 1868, então, mais ou menos 100 anos antes, 1768. Então tudo é mais ou menos, né? 1757 para 1768, 9 anos. Então realmente foi por ali que teve início esse atual processo de transição planetária, tá certo? Nós ficamos mais ou menos aqui com 1757. Agora, é interessante porque esse é um período antes da Revolução Francesa, mas bem pertinho da Revolução Francesa. Pode ser que aquela convulsão que estava acontecendo no planeta na época, né? Não que a Revolução Francesa de imediato ela tenha atingido o planeta inteiro, mas até espiritualmente, né? Então talvez a Revolução Francesa tenha sido o sinal de que nós estávamos adentrando na transição planetária, tá certo? Agora, e o final da transição planetária? Por que 2057? Porque nós ficamos então com a data de 1757, tá certo? E Emmanuel, o mentor espiritual do nosso amado Chico Xavier, disse, através do Chico, ao vivo, em entrevista ao programa Pinga Fogo de 1971 da TV Tupi, o programa com a maior audiência da história da televisão brasileira, lá Emmanuel disse ao vivo através do Chico que esse processo de transição ele duraria 300 anos. Então, se ele teve início em 1757, nós ficamos com mais ou menos a data de 2057 para esse estágio, para esse atual processo de transição terminar.